Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também em todo o Brasil pela grande rede de rádio brasileira. O sistema PanSat são 145 emissoras esparramadas pelo país, 30 milhões de ouvintes ao nosso lado, estamos todos conectados. 1.600 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pela internet, você sabe, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você logo encontrará, olhando para a tela do seu computador, ouça a Jovem Pan, clicando receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. E pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, com uma grande programação à sua disposição. Entre tantas coisas, entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora, com o Dr. Carlos Miguel Aidar, candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube. É um prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vanderlei. Prazer é todo meu estar aqui com você nesse estúdio agradável da Jovem Pan. Já esteve aqui falando de outros temas. Vários temas. Agora, o assunto é a eleição no São Paulo Futebol Clube. Falando exatamente disso, doutor Carlos Miguel, como é que surgiu essa candidatura? O retorno. O retorno? O retorno é bom. Aidar o retorno. Aidar o retorno. Na verdade, Vanderlei, eu venho prestando apoio jurídico ao São Paulo em questões mais polêmicas, né? E nunca me afastei de perto dos problemas mais graves do São Paulo. E nos momentos mais cruciais, políticos, importantes, a gente sempre esteve presente ao lado do Juvenal e do Marcelo Portugal Gouveia, que, por sinal, foram ambos crias minhas dentro do São Paulo. E num determinado momento, haviam aí 3 pré-candidatos à presidência do São Paulo, diretores da atual gestão, que se colocavam como candidatos, e o presidente atual, Juvenal, entendeu de fazer uma consulta às lideranças dos grupos políticos que lideram a expressiva maioria do São Paulo hoje dentro do seu conselho. E, de repente, se percebeu que faltava um pouco de densidade eleitoral para eles. Então, precisaria, eventualmente, de alguma outra pessoa que pudesse ter essa densidade eleitoral. E foi aí que surgiu a proposta do meu nome para candidato, onde o Juvenal chegou, inclusive, a sugerir que nós conversássemos entre nós, quando eu disse que eu não seria candidato. Meu candidato seria quem ele indicasse, imaginando que seria um daqueles 3 companheiros lá, o Leco, o Casares, o Roberto Natel. Mas o foco dos companheiros todos voltou-se para a minha pessoa. Né? E a partir daí eu conversei com os meus sócios no escritório, que são vários jovens, todos muito novos, e explicando o que significaria isso na hipótese de eu assumir a presidência de São Paulo, que eu teria que me afastar, porque São Paulo hoje existe tempo integral. Se você vai presidir o São Paulo, você não pode ter outra atividade que não presidir o São Paulo. Não dá para imaginar qualquer coisa diferente. E os sócios concordaram, a família concordou, minhas filhas estimularam, incentivaram, a companheira também, e eu virei candidato. Virei candidato faz 2 meses e meio, acho que não tem nem 3 meses ainda, é isso aí, 2 meses e meio, e agora estou aí disputando essa eleição, que vai ser em abril, na certeza, não posso afirmar 100%, mas não me postaria como candidato para ser o retorno, como você disse, se eu não tivesse a segurança de que fosse vencer a eleição. Quem vota? Vota em 2 momentos. Primeiro, os sócios, né? São cerca de 8 mil sócios hoje, quase 7 mil e tantos sócios. Votarão cerca de 3 mil? Não, acho que não chega a isso, Vanderlei. Quando há muita disputa, muito acirrada, vota 2.500. Historicamente, são esses os números do São Paulo. Talvez chegue a 2.500 por aí, não mais do que isso. Elege 80 conselheiros. Esses 80 eleitos na primeira quinzena de abril vão se somar aos 160 vitalícios. 2 chapas. Ainda não sabemos. Mas teoricamente, 2. Em tese, sim, porque para você registrar a chapa, você precisa ter no mínimo a adesão de 55 vitalícios. Perfeito. E não consta que até esse momento a oposição tenha conseguido reunir 55 adesões de vitalício, enquanto a citação já reuniu mais de 90 adesões. Então, você vai ter nesse segundo momento, depois que elegeu os 80 eleitos, conselheiros, juntam-se aos 160 vitalícios, e esses 240, na segunda quinzena de abril, elege o presidente, dentro do Conselho Deliberativo. Quais são as suas chances? São muito grandes, Vanderlei. Eu tenho serviços prestados ao São Paulo, eu tenho serviços relevantes prestados ao São Paulo.
Eu introduzi o sistema do fundo de trazer atletas, na medida que o clube às vezes não tem os recursos necessários para trazer grandes jogadores, eu comecei a criar isso há muito tempo. Fiz um projeto, eu desenvolvi um projeto para manter o Kaká no São Paulo lá atrás, no passado. Eu fiz um projeto e que deu certo, que foi trazer o Falcão para o São Paulo, sem o São Paulo ter desembolso. Enfim, eu gosto muito dessa coisa do investimento privado dentro do futebol sob gestão do São Paulo, não sob gestão de terceiros, gestão de São Paulo. Eu criei o Clube dos 13, que foi um movimento fantástico, você conhece bem essa história, você acompanhou isso de perto, né? Eu construí o centro de treinamento da Barra Funda inteiro para São Paulo, esse centro que está aí, que agora a seleção americana vai usar, enfim. Eu tenho muitos serviços prestados ao São Paulo, relevantes. Eu consegui quebrar uma barbaridade que o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tinha dado a um cidadão, que era a marca sócio-torcedor, e eu consegui quebrar para o São Paulo, e isso beneficiou todos. O projeto sócio-torcedor hoje é desenvolvido por todos os clubes, graças a um trabalho jurídico pessoal meu mesmo. Enfim, isto tudo, né, mais os títulos que eu conquistei, brasileiros, paulistas, a base, a promoção, enfim, desenvolver uma base, etc., me credencio, não tenho a menor dúvida, a exercer a presidência de novo, com muito mais experiência e muito mais maturidade. Isso é um detalhe importante. Eu acho que eu me sinto hoje muito mais preparado, muito melhor condicionado intelectualmente, conhecendo o São Paulo, muito melhor do que eu conheci quando eu tinha só 37 anos de idade, que assumi a presidência de São Paulo como o mais jovem presidente da história de São Paulo. Doutor Carlos Miguel Aidar, a situação liderada nesse momento por Juvenal Juvencio é considerada pela oposição, o Juvenal, focando o presidente Juvenal, é comum dizer isso, ele é dono de São Paulo, ele é o coronel, ele manda, ele não delega, ele não construiu alguém que pudesse ficar no lugar dele, a sua candidatura surgiu, eu estou dizendo o que diz a oposição, que a situação é representada pelo senhor nesse momento. Ele conseguiu anunciá-lo como candidato quando sentiu que a oposição poderia ter alguma força, porque o senhor surge como candidato, é um candidato forte, sem dúvida alguma. Mas a carga de críticas sobre o Juvenal Juvencio é muito forte. O que o senhor fala sobre isso? Qual é a sua avaliação? O que o senhor pensa? Seria uma resposta muito longa. Eu vou tentar objetivar, Vanderlei. O Juvenal, para quem o conhece, e quando eu digo conhece, não é ver uma entrevista dele aqui com você, num jornal. Quem priva da proximidade. Ele é altamente sedutor. Ele é um sujeito que analisa as coisas, tem uma capacidade política fantástica, de discernimento e realmente competência administrativa incrível. Exemplos. Ele construiu o centro de treinamento de Cotia. Ele descobriu o imóvel, fez o Marcelo Portugal comprar, fez todo o projeto dentro da lei de incentivo ao esporte e hoje é o melhor centro de treinamento desse país. É melhor que Comari lá da CBF. Ele fez da parte social o clube mais requintado que existe hoje em São Paulo. Equipara-se e equivale-se aos grandes clubes sociais de São Paulo. E outro dia até brinquei com ele, falei, Juvenal, eu tenho andado aí, percorrido o clube, agora em campanha, etc., né, e daqui para frente, até durante o mandato, tudo isso a gente vai ter que estar quase todo fim de semana lá. Eu estou absolutamente constrangido com você. Vi muitas folhas de árvores caídas no chão. Brincando, não tenho o que se queixar. Agora recente, inaugurando uma piscina, o maior espelho d'água aquecido da América do Sul. Uma piscina olímpica aquecida e aquecendo a outra piscina de recreação. Enfim, o clube abrindo agora às segundas-feiras, né? Que coisa que o pessoal do fitness, da ginástica, reclamar. Pô, eu faço ginástica segunda, não conseguiu. Aliás, eu vou abrir o clube, já aproveitando, para dizer que vai ficar aberto agora direto. Não tem esse negócio mais de fechar segunda-feira, não é só a ginástica, é o clube todo. Enfim. Foi como vice de futebol, diretor de futebol, um dos melhores diretores de futebol da história de São Paulo. Eu mesmo consegui conquistar os títulos porque eu tinha ao meu lado no futebol. E tem o Marcelo Portugal Gouveia. O problema é que ele ficou com uma carga grande, que era a carga política, problema do estádio, ser sede de Copa do Mundo, do Morumbi vir eventualmente ser estádio de abertura da Copa,
As brigas políticas com a TV Globo, com o Ricardo Teixeira, com a CBF, com a Federação Paulista, problema político interno, mais a gestão do dia a dia, isso trouxe uma sobrecarga para ele, onde acabou fazendo que o foco dele do futebol fosse dispersado para abriu-se um leque na frente dele e ele não pôde cumprir aquilo que ele fazia muito bem no futebol. Então, o que eu acho especificamente de Juvenal? Um grande gestor, um grande administrador, alguém que vem tocando o São Paulo muito bem, com muita competência, e que é amado ou odiado. Quem priva da amizade dele, da intimidade, do conhecimento, da relação pessoal com ele, realmente tem admiração por ele, é o meu caso, meu e de inúmeras outras pessoas. Quem não priva fica afastado dele. O próprio candidato de oposição, que foi 4 anos diretor do Marcelo Portugal, 7 anos dos 8 do Juvenal, diretor ou 6 dos 8 do Juvenal, não conseguiu se aproximar dele. Então, acabou saindo, virou candidato de oposição, embora tenha sido situação até alguns meses atrás. No fundo, o Juvenal tem uma força política que quem gosta dele, gosta e pronto. E quem não gosta, fica com raiva dele ter a força política que ele tem. Ele não é ditador. Ele dá ouvido às pessoas, e as pessoas que ele confia. A pessoa aventureira ele não dá ouvido. Tanto que algumas pessoas, quando tem algumas dúvidas, procuram o Carlos Miguel, a mim, para dizer: Carlos Miguel, está acontecendo isso, o Juvenal não está vendo, vai lá e fala, porque eu sei que ele dá ouvido. A mim e alguns outros poucos. E realmente o Juvenal tem sido, nesse sentido, um grande presidente para São Paulo. Inegavelmente, o Morumbi hoje é um novo estádio. O que o Juvenal fez no Morumbi é impressionante. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é Laudo Natel, que foi quem comandou a construção do Morumbi no passado. Então, o Morumbi hoje é um outro estádio. Você pegar o Morumbi de 7 anos, de 6 anos atrás, né, e olhar o Morumbi hoje, é outro estádio completamente diferente. E vai ser melhor ainda. Isso eu vou fazer. É importante que as pessoas saibam, quando um candidato é apoiado pelo atual presidente, por aquele que está no comando, tem sido assim no futebol brasileiro, ele fica com o ex-presidente praticamente comandando. Indicou o candidato, ele se sente também, digamos assim, responsável pela eleição do candidato, e ele praticamente continua mandando sem estar na presidência. Então é importante que o senhor responda isso aos seus eleitores. O senhor vai caminhar com as próprias pernas? E quais são os seus planos? O que é que o senhor vai? O senhor é um criador e já introduziu algumas coisas muito importantes no futebol, é um homem de vanguarda, todo mundo sabe disso. Mas eu queria que o senhor dissesse o que é que o senhor vai fazer. E caminhará com as próprias pernas ou dividirá o gabinete com o Juvenal? Vanderlei, você me conhece e a expressiva maioria dos que estão nos ouvindo sabe o que eu já fiz no passado. Eu não tenho nenhum compromisso com o Juvenal após eu ser eleito. Nenhum compromisso. E mais importante não é eu não ter o compromisso. Mais importante é o Juvenal não ter querido. Porque eu disse: Juvenal, você está dando o seu apoio. Deixa eu fazer uma pergunta mais ou menos óbvia, né, dentro da nossa relação de amizade e de liberdade. Você vai querer ser alguma coisa? Ele falou: não, cara, eu vou para casa, quero brincar com os meus netos, quero cuidar, porque ele tem neto de 23 anos de idade e tem neto pequenininho. Eu quero cuidar de toda a minha família, quero voltar para o seio da minha família e quero cuidar da minha vida. Se um dia você precisar de alguma ideia, trocar alguma coisa, é só você me ligar que eu estou à sua disposição. E assim foi quando eu passei a presidência para ele há 30 anos atrás. A gente não tem dentro de São Paulo essa coisa de querer continuar mandando porque indicou o seu sucessor. Não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. Nenhuma hipótese do Juvenal vir a ser alguém que mande dentro do São Paulo. Quais são os seus projetos? Vanderlei, eu tenho, por exemplo, eu quero executar essa obra da modernização, desse coroamento do Morumbi. Né? São Paulo tem 2 momentos históricos importantes. Em 1960, a primeira inauguração parcial das arquibancadas todas, e 70, o estádio todo fechado. Eu acho que em 2015 nós vamos ter o estádio totalmente pronto com essa grande reforma. Né? Porque, na verdade, é quase que a construção de um novo estádio. Não é só colocar uma cobertura, como se fosse colocar uma coroa, né? Você vem e coroa. Você tem o estádio aqui, você coroa, e o soberano, o Morumbi soberano, São Paulo soberano, viraria o Morumbi soberano, colocando aquela coroa aqui em cima.
assentando na cabeça do estádio. Não é só isso. Você vai ter 2 estacionamentos do lado, com 2.000 vagas para automóvel, atrás, ao lado da parte social. Na parte continuando a sede social, quem é sócio São Paulo sabe o que eu estou falando, em cima dos campos de areia hoje, porque esses campos vão para cima do estacionamento. E do lado das quadras de tênis e de basquete, ali também é o outro estacionamento, e as quadras vão na parte superior. Então, isso traz segurança para o sócio, é o que o sócio quer. O sócio precisa disso, ele vai chegar, vai ter um lugar para ele parar o carro dele, ele vai com o seu carro, para o lugar, leva a chave embora. E vai ter uma empresa explorando esse estacionamento que já tem contrato fechado com a empresa construtora. A oposição conhece todo esse projeto? Só não conhece se não quiser, porque isso ficou lá à disposição de todos nós. Veja só, coisa curiosa. Grande pergunta, Vanderlei. Tomara que todo São Paulino estivesse ouvindo e assistindo. Porque ela mostra-se indignada. Ela diz que não conhece o contrato, não conhece nada. Eu fui candidato, virei candidato em São Paulo, esse assunto já estava na pauta. O que eu fiz como candidato? Aonde eu fui como candidato? Falei, eu quero ver os contratos. Eu sou conselheiro vitalício de São Paulo, ex-presidente do clube, membro do Conselho Consultivo, presidente da Comissão de Reforma Legislativa, serviços prestados ao clube, eu quero saber o que está sendo feito. Onde está o contrato? Eu quero ver. Sentei, fiquei 10, 12 dias examinando esse contrato, eu pessoalmente, com meu conhecimento jurídico, troquei ideias com pessoas do meu escritório, não levei vias do contrato, isso não ficou disponibilizado, óbvio. Ele tem um sigilo, um dos contratos é obrigado a ter sigilo, que é o de captação, é exigência da Comissão de Valores Imobiliários, por conta do fundo que vai fazer a captação. Os opositores podem ver isso? Mas todos podem, todos. Ficou na secretaria do clube quando foi convocado. Mais do que isso, Vanderlei, como candidato, o que eu fiz? Tem um professor tal, tem um professor tal, tem um professor tal, esse elaborou esse contrato, esse elaborou aquele, esse discutiu, esse aquele. Eu fui a cada um deles, Vanderlei. Eu fui a cada um deles. Liguei e falei, olha, eu sou fulano, etc. Falava com o assessor lá da presidência, ele ligava para os caras, avisava que eu ia conversar, e eu fui procurar. Tirei todas as minhas dúvidas, Vanderlei. Eu fiquei 2 semanas praticamente debruçado em cima disso. Quando eu fui para a reunião do conselho, todas as perguntas que foram feitas lá, eu sabia responder todas, porque eu já tinha conhecimento, ou seja, eu me interessei por aquilo. E é impossível não aceitar aquilo como a melhor coisa para o São Paulo. Primeiro, você está construindo praticamente um novo estádio, está construindo 2 prédios de estacionamento, uma arena multiuso, Vanderlei, de 28.000 lugares, climatizada, com ar-condicionado, temperatura ambiente de 23 graus, totalmente fechada, atrás do gol da entrada. Aquela parte em curva atrás do gol, aquilo vai ter banco macio como essa cadeira que eu estou sentado aqui nesse estúdio. Isso é uma coisa maravilhosa, que entre abrir e fechar aquilo são algumas poucas horas. Você pode ter um jogo de tarde e um show à noite. Você pode ter o show à noite e o jogo no dia seguinte, sem prejudicar. Tudo isso está regido no contrato. Valor de estacionamento, diferença de preço para o sócio e para não sócio. Pode usar em dia de jogo, arena, as vantagens, a bilheteria, a exploração comercial, o estacionamento. Tudo previsto no contrato com detalhes inacreditáveis. Impressionante. É a coisa mais linda sem custo para São Paulo. Atenção, São Paulino. Sem custo. Nós não vamos pegar dinheiro do BNDES, nós não vamos dever dinheiro para a construtora, o estádio continua sendo nosso, nós temos que dar a garantia desses investidores, que é o uso da superfície, por um prazo de 10 anos, prorrogáveis eventualmente por mais 10, se eles quiserem, mas a obra já está pronta. E no futebol? Essa é a pergunta. O futebol de São Paulo bateu na trave, o time quase foi rebaixado, teve momentos absolutamente desconfortáveis na última temporada. E o futebol do São Paulo? O que é que o senhor pretende fazer? Vanderlei, um ano difícil 2014, mas a dificuldade do ano de 2014 aumenta o desafio para a criatividade. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso para você? Nós vamos ter um campeonato paulista que vai acontecer, que não é, vamos dizer assim, a grande aspiração dos clubes grandes paulistas, porque se preocupa muito mais com o brasileiro, Libertadores, etc., mas vai ser aquele campeonato que vai servir de base para o início da formação de uma equipe.
você vai ter uma paralisação longa. E maior ainda por ser a Copa do Mundo no Brasil, porque se fosse em outro país não seria tão longa assim. E, na verdade, você vai com o Campeonato Mundial de Futebol de 12 de junho a acho que 15 de julho, se não me engano, né, meados de julho, e a partir daí você vai ter a ressaca da Copa do Mundo por umas 2 semanas, ou seja, o futebol vai começar para valer em agosto. E eu vou assumir em abril. De abril a agosto eu vou ter que montar o time. Você tem as janelas, né, no mês de julho. Então eu asseguro a você que nós vamos ter um grande time de futebol. Um grande time de futebol. Vou investir muito no futebol. Eu me lembro que o São Paulo saiu uma vez derrotado no Pacaembu, aquele time que nós montamos no passado, aplaudido de pé por todo mundo. Saiu não derrotado, ele te empatou o jogo desclassificado. Mas o time era aplaudido, aquele time fantástico do Cilinho, dos Menudos, etc. Nós temos uma base do Sub-17 muito boa. Talvez a Sub-20 não tão, mas a Sub-17 muito boa. Você mesclando com jogadores experientes, claro que o elenco precisa ser reforçado. Não dá para ficar do jeito que está. Não adianta, eu sou crítico também, eu sou torcedor. E como torcedor eu quero ver o time melhor do que eu estou vendo hoje. Treinador nós temos, comissão técnica nós temos, alguns grandes jogadores nós temos um goleiro excepcional, fantástico, é uma grande liderança, é um cara maravilhoso que é o Rogério. Nós temos o Rodrigo Caio, que tem se destacado aí na zaga fantasticamente. Nós temos o Ganso no meio de campo com uma criatividade impressionante. Nós precisamos colocar algumas peças para jogar com esses 3. Tem dinheiro para isso? Vanderlei, a gente acha, arruma. O dinheiro nunca foi problema. Eu montei o time, fomos campeões, fizemos tudo isso, peguei o São Paulo endividado, fiz tudo isso e deixei o dinheiro em caixa. Por que eu não vou fazer isso agora? Futebol brasileiro. O senhor, num determinado momento, teve uma participação muito importante na criação do Grupo dos 13, enfim, era uma coisa de vanguarda, recuando alguns anos no tempo, né? Claramente o futebol brasileiro vive um momento em que precisa de um balanço, né? O que o senhor pensa sobre isso? Vanderlei, eu acredito que a gente precisa repensar um pouco a forma de disputa dos campeonatos e o número de clubes das divisões principais. Quando eu digo repensar, eu estou dizendo o seguinte, este movimento do bom senso, ele tem muita coisa boa, mas não é ameaçando fazer greve que vai se resolver isso, até porque os atletas são empregados dos clubes e não são empregados da CBF, e fazendo greve não está prejudicando a CBF, está prejudicando os clubes, isso é uma coisa muito importante que vocês, jogadores, precisam atentar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós temos muitos clubes na primeira divisão, tanto do paulista quanto do brasileiro. Estou falando só do futebol paulista, estou falando do carioca, mineiro, curitibano, enfim, paranaense, perdão, e outros estados. Você tem 20 clubes na primeira divisão do futebol paulista e 20 no brasileiro. É clube demais. Precisaria reduzir. E, óbvio, você não pode reduzir do dia para a noite, fazer um descenso de 8 para subir 4. Acho que você tem que fazer um descenso de 2 subir 1, de 2 subir 1, de 2 subir 1, e começar num processo de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, cair de 20 para 16. Isso seria o ideal, na minha opinião. Com isso, você reduz o número de datas de um campeonato brasileiro. Segunda coisa, você faria a mesma coisa no Campeonato Paulista. Você já teve que fazer uma fórmula aqui que não agradou muita gente, agradou a outros, preservou os interesses comerciais da televisão, que hoje a maior fonte de receita é a televisão, se você sabe disso, mas ainda está longe de ser o ideal. Abre algumas datas e tenta criar uma liga profissional. Tenta criar, não estou dizendo que vou fazer isso. Tenta criar junto com os grandes clubes do futebol brasileiro. A exemplo da Champions League, da Liga Bundesliga da Alemanha, enfim, que são atrações fantásticas. São grandes jogos, sempre estádios lotados, interesses comerciais envolvidos, enfim, mas... Vai dizer, mas não tem a dimensão do Brasil, mas também não tem o número de clubes da primeira divisão do Brasil. Por isso que eu sugiro que essa coisa vá diminuindo aos poucos. Isso não depende só do São Paulo, nem de mim. Isso depende de um consenso. Preciso que sentem todos em torno da mesa, os clubes grandes, e deliberem isso. Se todos tiverem essa consciência profissional e não pensem só, olhando só para dentro do seu umbigo, mas pensem em geral o futebol, com o ideal de um futebol melhor, a gente consegue. Se não for assim, não vai conseguir. Ao seu eleitor, o que o senhor quer dizer, aproveitando esse espaço? Afinal de contas, as eleições em São Paulo estão marcadas, abril, né? Abril, né, doutor?
abriu primeira quinzena e depois na segunda quinzena. São 2 candidatos, você sabe, o doutor Carlos Miguel Aidar é o candidato que é apoiado pelo presidente atual, Juvenal Juvencio, e o candidato de oposição é o doutor Calil Rocha Abdala, que representa a oposição, ou aqueles que estão, ele diz dissidentes, né? Na verdade, são aqueles que estão descontentes com a administração do presidente Juvenal Juvencio. Ao seu eleitor, ou aquele que o senhor busca o apoio, o senhor diz o quê? Primeiro, eu digo, melhor dizendo, o seguinte: já mostrei, meu currículo mostra aquilo que eu já fui capaz de fazer. Portanto, nesse aspecto eu peço a confiança do eleitor, além de pedir o voto, obviamente. Segundo, quero fazer o projeto de modernização do Morumbi com seu coroamento da cobertura, quero executar os 2 edifícios de estacionamento para dar ao sócio o conforto necessário. Quero fazer com que o São Paulo tenha o grande time do futebol brasileiro, volte a ser o líder político do futebol brasileiro. Acho isso muito importante, muito importante. E o fato de eu ser amigo pessoal, enfim, ter relações mais próximas com o Marco Polo Delmero, com o Marinho, com o Reinaldo Carneiro Basso, que vai assumir a Federação Paulista, não implica dizer que amanhã, se eu tiver que romper, brigar, discutir, eu vou deixar de fazer. O São Paulo sempre estará na minha frente. O amor que eu tenho pelo São Paulo, que eu aprendi desde pequeno, através do meu pai, eu não tenho a menor dúvida que esse amor faz com que eu me dedique ao São Paulo com uma vontade, com uma dedicação, e não terei outra atividade que não seja presidir o São Paulo, porque o escritório que eu tenho hoje me dá o respaldo necessário para eu viver financeiramente, mantendo meu padrão de vida, sem ter que me dedicar a uma outra atividade. O São Paulo hoje absorve muito, e quem for ao São Paulo vai me encontrar de manhã, de tarde e de noite. Esse é o compromisso que eu tenho com você, eleitor São Paulo. Boa sorte. Obrigado. Doutor Carlos Miguel Aidar, candidato à presidência do São Paulo, foi o nosso convidado nessa entrevista especial para você. Até a próxima.